O Kremlin está atualmente em modo de pânico total. Dê uma olhada no mapa. A fronteira norte está agora completamente em alerta vermelho. A linha de defesa de Kupiansk foi rompida profundamente. As tropas russas estão oficialmente presas no inferno de Pokrovsk. No sul, a logística foi completamente cortada nas estepes de Zaporizhia. A doutrina de defesa russa colapsou em todo o mapa. Agora veja, a estrada para Krasnoarminsk para treinar nosso equipamento. E agora, a questão é, por quanto tempo mais podemos arrastar isso? Que se danem todos eles. O arquiteto deste desequilíbrio súbito e inexplicável no terreno está escondido naquela estratégia profunda realizada silenciosamente nos hangares militares da Polônia. Os jatos MiG-29 modificados que Varsóvia transferiu para a Ucrânia e transformou em lançadores de bombas de precisão voadores estão mudando fundamentalmente as regras da guerra. O gênio técnico aqui reside em desafiar o maior problema da Ucrânia, o fator tempo. Enquanto os F-16 exigem meses de treinamento para pilotos, cadeias logísticas complexas e barreiras linguísticas, não há período de espera para esses MiG-29 da Polônia. Os pilotos ucranianos já conhecem essa plataforma como a palma da mão. Tudo, desde o som do motor até a ergonomia do cockpit, está gravado em sua memória muscular. No entanto, a contribuição verdadeiramente crítica da Polônia foi transformar essas antigas estruturas aéreas soviéticas em cirurgiões modernos capazes de transportar as munições mais letais do Ocidente. Em particular, a integração dos kits ASM Hammer, de fabricação francesa nessas aeronaves, teve um efeito devastador nos sistemas de defesa aérea russos. Radares russos, pensando que estão enfrentando uma antiga aeronave soviética, são atingidos por munições lançadas dessa aeronave que aceleram com um motor foguete e atingem seu alvo com precisão de centímetros, usando sistemas de orientação por GPS e infravermelho. Este é um exemplo clássico de assimetria tecnológica. A Ucrânia, ao combinar sua plataforma familiar com munições inteligentes ocidentais, anula a superioridade numérica da Rússia. A estratégia de Varsóvia não se limita a simplesmente fornecer aeronaves. É um compromisso logístico contínuo. Apesar das baterias S-300 e S-400 que a Rússia acumulou nas linhas de frente, ela não consegue responder a essa ameaça híbrida que se aproxima a baixa altitude e opera no princípio de disparar e esquecer. Porque enfrentá-los não é uma frota pesada da OTAN, mas versões fantasmas de suas próprias aeronaves transformadas em armas ocidentais mortais. Este movimento do presidente polonês Duda e seus conselheiros militares não é apenas ajuda militar, mas um golpe estratégico que destrói a ilusão da Rússia de controle do espaço aéreo. Esta superioridade aérea está caindo sobre os soldados russos no solo como um verdadeiro apocalipse. Vamos voltar ao mapa e analisar como os MiG-29 estão sistematicamente eliminando o exército russo em 4 regiões principais. Isso não é um bombardeio aleatório. É uma cadeia de operações executadas com precisão cirúrgica, visando paralisar a máquina de guerra russa. Na frente norte, a nova onda de ataques da Rússia, que vinha sendo preparada há meses, está sendo sufocada antes mesmo de cruzar a fronteira. Centros de comando russos, áreas de reunião de tropas e depósitos de munição estão sendo sistematicamente destruídos usando coordenadas fornecidas pela inteligência ucraniana e bombas AASM Hammer transportadas por MiG-29s. O gênio estratégico aqui reside na doutrina de ataques preventivos. Infantaria russa, esperando a ordem de ataque no que pensavam ser casas seguras, é pega de surpresa enquanto dorme por toneladas de bombas caindo sobre suas cabeças. Os rádios ficam em silêncio, a cadeia de comando se rompe e tudo o que resta são edifícios em chamas e unidades sem liderança em pânico. A presença russa no norte deixou de ser um exército organizado e se transformou em grupos dispersos lutando para sobreviver. No setor de Pokrovsk, talvez o ponto mais crítico e quente da guerra, a situação é um cenário de desastre completo para a Rússia. Foi aqui que as linhas de abastecimento do exército russo estavam localizadas. No entanto, jatos ucranianos explodiram aquela ponte crítica, a espinha dorsal da logística russa, em uma única missão, deixando milhares de soldados russos presos do outro lado do rio. Imagens do incidente revelam a extensão da destruição. O tabuleiro da ponte está submerso na água e os caminhões de abastecimento sobre ela desapareceram. A destruição desta ponte não é apenas uma perda de concreto e aço, é a culminação do ponto de estrangulamento logístico. Agora, os comboios de abastecimento russos são forçados a tomar estradas sinuosas que se estendem por milhas, ficam presos na lama e se tornam alvos fáceis para a artilharia ucraniana. Grupos de assalto russos em Pokrovsk, esperando por munição e combustível, encontram apenas carregadores vazios e fumaça subindo à sua frente. Quando a cadeia logística se rompe, até o tanque mais moderno se torna nada mais do que uma pilha cara de sucata. E é exatamente isso que está acontecendo em Pokrovsk. Movendo-se um pouco mais ao sul, perto de Uspenivka, vemos a estratégia mudando.
Aqui o objetivo não é tanto destruir, mas imobilizar o exército russo. Os ataques precisos dos MiG-29 em pontos de travessia e interseções-chave forçaram as unidades blindadas russas a saírem das estradas asfaltadas e entrarem na infame Bezdorogia da Ucrânia. Tanques e veículos blindados de transporte de pessoal estão presos na lama até as esteiras. Soldados estão abandonando seus veículos e tentando avançar a pé, mas tornam-se presas indefesas em terreno aberto. A planície de Uspenivka está a caminho de se tornar o maior cemitério do mundo para veículos blindados russos. Este é o uso da geografia como arma. Canalize o inimigo para onde você quer e afogue-o lá. A rápida manobrabilidade da Rússia foi esmagada na lama de Uspenivka. E no extremo sul, na linha de Zaporizhia, o jogo de gato e rato mais sofisticado da guerra está sendo jogado. Os russos estavam usando intensamente drones FPV e operadores de drones nesta área para romper as defesas ucranianas, mas os MiG-29 mudaram os papéis. Agora, o caçador no céu está caçando os operadores no solo. Edifícios onde equipes russas de drones estão escondidas são identificados através de inteligência de sinais e atingidos com precisão cirúrgica usando bombas AASM Hammer. Esta tática que cegou a Rússia desequilibrou as linhas de frente. Os operadores de FPV não conseguem nem tocar nos controles antes de suas bases serem destruídas. Com seus olhos cegos, a artilharia russa dispara aleatoriamente sem conseguir ver seus alvos, enquanto as forças ucranianas aproveitam essa cegueira para fortalecer suas posições. Se os generais do Kremlin pensam que essa pressão é temporária, a última declaração oficial de Varsóvia acaba com todas as suas esperanças. Na noite de 15 de janeiro, o Ministério da Defesa da Polônia confirmou oficialmente que as negociações com Kiev foram finalizadas e que um novo lote de MiG-29 estava a caminho. O vice-ministro da Defesa da Polônia, Paweł Zalewski, anunciou que uma nova frota de 9 aeronaves seria enviada para a frente, afirmando: "A decisão foi tomada. Agora estamos apenas discutindo os detalhes técnicos." Esta declaração prova o seguinte: os comboios russos em chamas que vemos no terreno não são um ataque isolado, mas o resultado de uma cadeia logística contínua. A Polônia confirmou no mais alto nível que continuará a estrangular Putin do ar. Esta destruição física no solo não se limita à quebra de metal e concreto. A verdadeira e mais perigosa fratura está ocorrendo nas mentes e na espinha dorsal do exército russo. Essa pressão em múltiplas frentes e a impotência logística destruíram as terminações nervosas do exército russo. A realidade de que a guerra desmoronou não apenas nos mapas, mas também na psique dos soldados, tornou-se inegável com relatórios de inteligência vazados. Notícias vindas do 39º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Guarda, bem no meio daquele inferno, especialmente na direção de Pokrovsk, revelam a decadência na estrutura de comando russa. Os oficiais desta suposta brigada de elite não estão mais escrevendo relatórios de vitória para Moscou, mas secretamente redigindo pedidos de transferência e demissão. De acordo com documentos apreendidos pela rede de Partisans Attached baseada na Crimeia, os oficiais estão tentando de todas as maneiras possíveis, incluindo suborno, salvar suas próprias vidas, mesmo sabendo que estão enviando seus soldados para a morte. Se uma oficial na linha de frente está considerando abandonar seus soldados, esse exército já perdeu sem sequer lutar. Moscou, no entanto, recorre à pressão e chantagem em vez de parar este colapso ou resolver os problemas. O Estado-Maior ameaça retirar as patentes dos oficiais que falham no campo ou queiram recuar, intimida-os com tribunais militares e os envia à força de volta ao ataque, ou seja, morte certa sob a mira de armas. Em vez de aceitar a realidade no terreno, o Kremlin lançou uma guerra contra seus próprios oficiais. Comandantes forçados a assinar relatórios de estabilidade falsos fingem que unidades que não existem no mapa estão presentes, enquanto as lacunas na linha de frente aumentam a cada dia. E no nível mais baixo, o estado de espírito do soldado russo comum nas trincheiras, em um vídeo vazado nas redes sociais, a rebelião de um soldado russo em meio às ruínas, é na verdade o grito coletivo de todo o exército. Pedimos um concerto, deram-nos fogos de artifício. Esta declaração sombriamente humorística é a expressão mais clara do moral do soldado russo sendo destruído, sua confiança nos comandantes desaparecida e sua visão de si mesmo como um peão sacrificado por nada. Agora, para o soldado russo, o inimigo não são apenas os ucranianos do outro lado. É também o comandante atrás dele que o está forçando a morrer e o regime indiferente em Moscou. Estatísticas gerais da guerra aérea também confirmam este quadro dramático com dados numéricos.
De acordo com dados do Estado-Maior-Geral da Ucrânia e da Ukrinform, a Rússia perdeu um total de 434 aeronaves de asa fixa desde o início da guerra. Somente em 2025, 65 novas aeronaves foram adicionadas a essas perdas. Relatórios do CSS mostram que as perdas aéreas da Rússia atingiram uma assimetria assustadora de 5-1 em comparação com a Ucrânia. Isso representa um nível de destruição raramente visto na guerra moderna. O fato de que plataformas como o Su-34 e o Su-35, considerados aviões emblemáticos, foram reduzidos a alvos fáceis contra sistemas de defesa aérea de longo alcance de fabricação ocidental, tornou-se uma causa de pânico no Kremlin. Ainda mais impressionante é o fato de que as barreiras de informação internas da Rússia estão começando a rachar. Até mesmo agências estatais como a TASS já não conseguem esconder a verdade apesar da intensa censura. A Rússia perdeu de 18 a 21 de seus jatos táticos mais elite apenas na primeira metade de 2025. Estes incluíram 9 bombardeiros de linha de frente Su-34 e 12 caças de superioridade aérea Su-35. O detalhe mais chocante é que metade dessas aeronaves foi destruída não no ar, mas na pista por drones ucranianos e ataques terrestres que penetraram profundamente no território russo. Este é o momento em que a ilusão de supremacia tecnológica, a maior promessa de Putin, desapareceu. Em contraste, a Ucrânia modificou sua frota envelhecida de MiG-29 com munições ocidentais, transformando-os em caças inteligentes. Apesar de perder aproximadamente 67 MiG-29 desde o início da guerra, a Ucrânia conseguiu manter sua taxa de perdas ao mínimo ao usar essas aeronaves em um papel defensivo. A Defense 24 analisa como a tática de defesa inteligente da Ucrânia esmagou os ataques de força bruta da Rússia. À medida que as frotas envelhecidas de Su-24 e MiG-31 da Rússia entram nas zonas de morte estabelecidas pelos sistemas Patriot SAM, o inventário de aviação da Rússia está diminuindo a uma taxa insubstituível. Especialistas militares apontam que esta situação não é apenas uma perda de aeronaves, mas uma falha de doutrina. Segundo Tagliari, a perda de pilotos experientes pela Rússia atingiu uma dimensão muito mais devastadora do que a perda de aeronaves. As horas insuficientes de treinamento dos pilotos recém-formados e seu rápido envio ao campo de batalha devastaram a qualidade operacional da Força Aérea Russa. Os jatos russos agora evitam entrar no espaço aéreo ucraniano, lançando seus mísseis às cegas de dentro de suas próprias fronteiras e depois recuando. Esta atmosfera de medo deixa a infantaria russa na linha de frente completamente desprovida de apoio aéreo, esmagando seu moral. Juntando tudo isso, o resultado é o seguinte: a ação da Polônia com esses MiG-29 aparentemente desatualizados não se trata apenas de fornecer aeronaves à Ucrânia, mas de minar a doutrina de reunir e esmagar da Rússia, inalterada desde a Segunda Guerra Mundial. Esta linha de fogo que arde de norte a sul envia uma mensagem clara e devastadora a Putin e seus generais. As linhas de logística foram cortadas, pontes foram destruídas, oficiais estão prestes a levantar a bandeira da rebelião, soldados estão procurando um lugar para fugir, e mais importante, aquele céu que você uma vez reivindicou já não é mais seu. As explosões ecoando no céu sobre Pokrovsk naquela noite não eram apenas o som de munição, mas o som dos sonhos imperiais russos desmoronando. A iniciativa da guerra passou das asas de Varsóvia para as mãos de Kiev. E para Moscou, agora não há rotas seguras restantes, nem portos para se refugiar. Voos seguros acabaram. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado